Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Uma passagem que aconteceu em Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava, onde grande parte do ministério dele se desenvolveu, foi em Cafarnaum. Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está em minha casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do ocidente, do oriente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz, Pai. Nos corrige, nos conserta. Fala com aquilo que nós precisamos ouvir e que a tua palavra, Pai, provoque o movimento do teu Espírito nas nossas vidas para experimentarmos a cada dia mais a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado por cada pessoa que chegou a essa casa nessa manhã. O Senhor tem algo para cada um aqui, uma palavra, uma direção, uma cura, uma libertação. Meu Pai, que teu Santo Espírito haja com liberdade no nosso meio, nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Como dizia pastor Rafael, nós temos repetido as mesmas coisas de formas diferentes, mas estamos em cima de um tema. Nós temos falado que nós estamos nos preparando para ser a igreja do tempo do fim. Nós estamos nos preparando para ser a igreja que vai provocar um avivamento. Diga amém. Nós estamos nos preparando para ser a igreja que vai provocar um movimento em que vai colocar vai botar pessoas para dentro da igreja. Amém? Porque se vem um avivamento, é um movimento que vai trazer muita gente de fora para dentro da igreja. Amém? Que vai encher as igrejas. É isso que está na palavra. E nós temos a pretensão de participar disso. Eu quero participar disso. Não é? Nós queremos participar disso. Então nós temos que olhar para Jesus e aprender com Ele. Como é que Jesus conseguiu o que Ele conseguia? Porque aonde Jesus estava, multidões o seguiam. Então Jesus, ele atraía as pessoas, não só com os milagres, as curas, mas Ele também atraía as pessoas com a maneira com que ele se relacionava com as pessoas. Não é? Ele tinha uma maneira de se relacionar com as pessoas que era muito especial e que atraía as pessoas para perto dele. E a gente tem estudado isso na palavra de Deus. Não é? Como é que ele evangelizava, como é que ele fazia, como é que ele tratava as pessoas. Uma pergunta, querido: você vê em algum lugar na palavra de Deus Jesus sendo hostil? Você vê em algum lugar na palavra de Deus ele sendo intolerante, preconceituoso?
Tinha um grupo de pessoas que ele não tolerava. Quem era? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Os que se julgavam mais espirituais, se julgavam superiores aos outros, se julgavam diferente dos outros. Com esses, Jesus descia o sarrafo. Chamavam hipócritas, sepulcro caiado, porque eram pessoas que aparentavam uma coisa e era outra. Você não conhece ninguém assim, né? Então Jesus, com essas pessoas, ele era intolerante, ele não suportava, porque aonde Jesus estava, sempre tinha um fariseu, um religioso, cobrando alguma coisa, acusando alguma coisa, apontando alguma coisa. Não é muito diferente do que a gente vive às vezes. Mas, em geral, nós vemos que Jesus recebia a todos. Ele recebia os homens, as mulheres, as crianças, os enfermos, os doentes, os paralíticos. Ele recebia a todos. Todas as pessoas encontravam espaço com ele, e ele não fazia acepção de pessoas. Ou seja, palavra que talvez você, acepção, ele não tratava as pessoas diferente em função da condição social dela, em função da condição financeira dela, em função da cor dela, da etnia que ela pertencia, da raça que ela pertencia. Jesus tratava a todos igual. E está aí um desafio para a igreja de hoje. Não fazer acepção de pessoas. Não tratar as pessoas com hostilidade. Não tratar as pessoas com preconceitos. Não tratar as pessoas com intolerância. Eu estou falando, querido, da igreja que vai botar gente para dentro. Amém? Não da igreja que bota a gente para fora, mas a igreja que bota a gente para dentro. E a gente já aprende com Jesus que ele não tinha intolerância, ele não tinha preconceitos, né? Ele recebia todos os oprimidos, ele recebia os filhos de Israel. Quem não era filho de Israel, ele também ele recebia também, ele não selecionava. Ah, esse pode, esse não pode, esse vai, esse não vai. Não, ele recebia a todos, ele não fazia acepção de pessoas. E está aí uma coisa que nós precisamos aprender. Se é que nós queremos participar desse avivamento que vai vir antes da volta de Jesus, nós temos, a igreja de hoje precisa aprender essas coisas com Jesus. E aqui ele dá um exemplo para nós. Porque entrando em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião romano. Provavelmente esse centurião morava em Cafarnaum. Mas presta atenção, se ele era romano, ele não era judeu. Ele era de outro país, ele era de outra cultura. Ele não tinha religião. Amém? Ele nem conhecia a lei. Talvez nem soubesse o que eram os 10 mandamentos. Era um homem totalmente alheio, de fora. Era, como se diz na palavra de Deus, um gentio. Quem é gentio na palavra de Deus? Gentio na palavra de Deus é todo mundo que não é judeu. Eram os de fora. Nós somos gentios, querido. Olha aí, tem um gentio aí do teu lado. Lavado no sangue de Jesus. Graças a Deus. Amém? Então esse homem era de fora. Esse homem, ele sendo centurião, ele é quem comandava a cobrança de impostos sobre Israel. Então esse homem, de uma certa forma, era uma autoridade que não era bem vista pelos judeus.
Ele não era simpático aos judeus. Por quê? Porque ele cobrava impostos. Ele comandava a cobrança de impostos e outras coisas também, não é? Então, de uma certa forma, ele oprimia o povo de Israel. Então, esse homem não era visto com bons olhos pelo povo de Israel. No entanto, a gente descobre duas coisas que chamam a atenção nesse homem. Não tinha religião, não era judeu, não conhecia a lei, não conhecia os 10 mandamentos, totalmente a lei. No entanto, esse homem tinha duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, esse homem tinha um bom coração. Porque ele se preocupava com um servo que estava doente na sua casa. Ele não era insensível. Ele era um homem que prestava atenção nos menos favorecidos, podemos dizer assim. Ele estava atento que tinha um servo dentro da casa dele que estava sofrendo, diz a palavra, sofrendo horrivelmente. Tinha uma doença, tinha uma enfermidade, alguma coisa que estava indo de mal a pior. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, tem muita gente ruim que a gente conhece, é ruim, mas tem um bom coração. Já ouviu isso, minha gente? É um paradoxo, mas é verdade. Ah, fulano é ruim, mas ele tem um bom coração. Em geral, toda mãe diz do filho. Ah, meu filho não é tão ruim não, meu filho tem um bom coração. Ele está preso, mas ele tem um bom coração. E é verdade, querido. Tem gente hoje que está no presídio e que tem um bom coração. Se compadece de quem está sofrendo. Não é? Ele fez lá o que fez, mas eu não estou mexendo nisso. Mas tem muita gente que a gente conhece que não faz parte da igreja lá fora e que tem bom coração. E que você diz, meu Deus, esse aí só falta ser crente. Porque tem um bom coração. Então esse homem tinha um bom coração. Segunda coisa, queridos, que a gente vê aqui que chama a atenção, é que ele tinha fé em Jesus. Ele morava em Cafarnaum. Ele conhecia o que é que Jesus fazia, os milagres de Jesus. Lucas 7 fala que ele foi, antes de chegar a Jesus, ele foi conversar com várias pessoas que estavam próximas a Jesus, para ver se dava um jeito dele conhecer, ter um contato com Jesus. Então esse homem, ele já tinha ouvido, ele sabia o que é que Jesus fazia. Ele tinha fé em Jesus. E ele foi implorar a Jesus que curasse esse seu servo que estava sofrendo horrivelmente. Presta atenção, querido. Esse homem era um gentio. Não era filho de Israel, era de fora. Que nem a cananeia, que nem a samaritana. E, de alguma forma, essa atitude do oficial romano, ou do centurião romano, é uma figura, se podemos dizer assim, da igreja do tempo do fim. Porque a igreja do tempo do fim vai ser uma igreja que vai ter coração. Alguém diga amém aí? Amém. Quem tem coração aí, pelo amor, diga amém. Amém. A igreja do tempo do fim vai ser uma igreja que vai se preocupar com os perdidos. Vai se preocupar com os que estão sofrendo. Vai se preocupar com os que estão lá fora. Não vão ficar aqui dentro lambendo as vestes um dos outros. A igreja do tempo do fim vai lá fora buscar os perdidos, buscar os doentes, buscar os que estão de cama, buscar os que estão sofrendo. Amém? Não é? Ela vai buscar aqueles que precisam de salvação. Ela vai interceder por aqueles que sofrem. Vai ser uma igreja também que vai crer que Jesus é hoje o mesmo Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vai ser uma igreja que crê em milagres.
Vai ser uma igreja que crê em curas. Daí o avivamento, querido. O avivamento vai vir muito em função dos milagres que vão acontecer, das curas que vão acontecer. As pessoas vão ficar sabendo, como o centurião romano ficou sabendo e foi procurar Jesus. Vai vir um dia, vai vir um tempo sobre a igreja que as pessoas vão ouvir: naquela igreja tem milagre, naquela igreja tem solução, naquela igreja tem uma palavra, naquela igreja tem salvação, naquela igreja tem libertação. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, de uma certa forma, né, a atitude desse homem é um pouco parecida com a igreja que a gente está dizendo aqui, que é a igreja do tempo do fim. Vai ser uma igreja que vai ter coração pelas almas, coração pelos perdidos, coração para aqueles que precisam de salvação, coração por aqueles que estão sofrendo, e acima de tudo, uma igreja que crê que Jesus está vivo hoje, e que Ele hoje opera milagres, e que Ele hoje opera curas, maravilhas. Amém? Estudando a palavra de Deus, querido, a gente descobre que os comentaristas dizem que muitos devem ter olhado para esse centurião romano com desprezo. Por quê? Ele não era de Israel. Ainda por cima, ele oprimia Israel. Cobrava impostos para Israel. Então, muitos dos judeus que estavam ao redor de Jesus devem ter olhado para esse homem com um certo desprezo. Que cara de pau! Esse oficial romano vi pedir a Jesus uma cura. Por quê? Os judeus não viam nele alguém que tinha direito de receber nada, porque ele era mal visto, ele era um cobrador, ele oprimia. Então talvez muitos não viam nele alguém que tinha direito de pedir nada, nem de se aproximar de Jesus. E aí Jesus joga por terra, queridos, todo preconceito, toda intolerância, toda aversão às pessoas que vêm de fora. Presta atenção nisso, querido, porque aquele homem vinha de fora, não era da religião dos judeus, não era do povo de Israel. Jesus joga por terra todo preconceito contra aqueles que vêm de fora, não é? Várias vezes o Senhor Jesus fez isso. A Cirofenícia, que a gente falou aqui, eu acho que foi no culto de oração, foi uma mulher que chegou e clamou: despede essa mulher, eu vim para os filhos de Israel. Mas ela tanto insistiu que Jesus atendeu ela. Quando os discípulos de Jesus foram procurar alimentos lá na Samaria e deixaram Jesus na beira do poço, eles se admiraram quando voltaram que Jesus estava conversando com uma samaritana. Então Jesus, para ele, não tinha verde, amarelo, vermelho, azul. Ele ouvia a todos, ele recebia a todos. Na verdade, diz a palavra que Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para todos, veio para o Brasil, Jesus veio para todos, veio para os outros países, Jesus veio para todos. Talvez alguns estão perdidos aí em várias religiões, procurando, seguindo talvez homens, mas Jesus, ele veio para todos. No coração de Jesus tem espaço para todo mundo. Amém? Agora a questão é: será que no nosso coração tem espaço para todo mundo? Se você receberia um muçulmano que te pedisse que você orasse por ele, pela enfermidade da mãe dele? E aí, minha gente, você oraria?
É isso aí, querido. Esse é o nosso desafio. A mãe de santo que mora lá no teu prédio, bate na tua porta desesperada, diz, meu filho está doente, você pode orar por ele? Sinal que ela já queimou lá todas as... A gente já passou por esse caminho, querido. Não é? Aí chega a mãe de santo e pede, você podia ir lá em casa orar? Eu entrar na casa da mãe de santo para orar por ela? Só para você entender, querido, o que é que está acontecendo aqui? Como que esse oficial romano vem, um gentio, vem pedir para Jesus curar o enfermo, o servo dele que estava enfermo? E aí Jesus joga isso tudo por terra, né? E aí veio a resposta do Senhor Jesus. Porque ele disse, Senhor, vai lá em casa. Ele pediu para ir em casa. Senhor, meu servo está na minha casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Ou seja, quem disse que ia na casa dele foi Jesus. O centurião romano não pediu para ir na casa dele, só pediu para curar. Mas Jesus disse assim, eu vou lá curá-lo, eu irei curá-lo. Jesus é tremendo, querido. Vamos aplicar isso aqui na nossa vida hoje. Por quem que você implora hoje? Quem é que precisa de salvação na tua casa, na tua família? E você intercede por essa pessoa hoje. Talvez ela não seja uma boa pessoa para você. Talvez você veja essa pessoa até com maus olhos. Mas você sabe que ela está sofrendo. Você sabe que ele está passando por um momento de dificuldade. Você hoje seria capaz de interceder por essa pessoa? Obrigado por um amém. Interceder por alguém que está de cama, está paralisado, e esse paralisado aqui pode ser em vários sentidos. Quanta gente que você conhece, que a vida está parada, a vida está travada, a vida não vai nem para frente nem para trás. Você hoje seria capaz de interceder por ela? E aí, queridos, dizem aqueles que sabem mais do que nós, que esse diálogo, ele provocou uma certa atenção, porque as pessoas primeiro ficaram abismadas com a ousadia desse centurião, com a audácia. Que cara audacioso! Ele é centurião romano, oprime Israel, nem conhece a palavra de Deus, e veio aqui buscar Jesus. Então, em primeiro lugar, esse diálogo chamou atenção por causa da coragem do centurião. Em segundo lugar, diz que esse diálogo causou muita espécie, querido, porque as pessoas ficaram perplexas, os judeus que estavam atrás de Jesus, que estavam todos com ele, ficaram perplexas com a resposta de Jesus. Jesus, às vezes, ele surpreende, querido. Ficaram perplexos porque Jesus disse que ia. Mas como um judeu não entrava em casa de gentio? Olha o protocolo já sendo quebrado, querido. Fala para o teu irmão, olha, Jesus quebra tudo que é protocolo, meu irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Como eu dizia, judeu não entrava em casa de gentio. Jesus aqui, querido, ele quebra, né, o preconceito, a intolerância. Ele quebra o conflito que havia entre os judeus, melhor dizendo, entre os fariseus religiosos e os judeus, e a mensagem de Jesus. Eles questionavam a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E também dizem autores que Jesus, que provavelmente esse centurião falou o que ele disse a seguir, né? Olha, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que entre na minha casa. Que provavelmente, isso aí, querido, a gente acha nos comentários bíblicos, estudando a palavra de Deus, não é só aqui na Bíblia, que provavelmente a fala do centurião romano, dizendo, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, ele falou em função da cara
que os judeus fizeram para ele e para Jesus, que disse que ia. Jesus, às vezes, ele nos surpreende, querido. Graças a Deus por isso. Jesus, às vezes, ele nos surpreende, não é? Os religiosos ficaram chocados. Como que Jesus vai lá? Como que esse homem é de Deus se ele vai entrar na casa de um gentio? Como que ele vai lá curar o enfermo? Não, esse homem não é de Deus. Então, em função da cara que eles devem ter ficado, chocados, perplexos, abismados, o centurião disse: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Ele sabia, querido, que judeu não entrava em casa de gentio. Ele sabia do preconceito que os judeus tinham contra os gentios. Além disso, esse homem era um militar. E militar conhece hierarquia. Militar conhece ordem. Militar entende de autoridade. Militar entende o que é dar uma ordem. Então ele disse para Jesus: Jesus, manda com uma palavra e meu servo será curado. Eu acho que ele falou um pouco diferente, aquilo que a gente escuta por aí. Jesus, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que foram essas palavras que ele falou. Senhor Jesus, não precisa ir na minha casa não, manda quem pode, obedece que eu tenho juízo, dá uma palavra e o meu servo vai ser curado. Amém, querido? Não é? E aí, queridos, é o texto, a coisa bonita desse texto, Jesus ficou admirado, porque nem mesmo em Israel ele achou uma fé como esta. Amém, queridos? Às vezes, querido, lá fora, a gente encontra pessoas que têm uma fé que muitos aqui dentro não têm. Jesus ficou admirado que ele não tinha visto fé como esta em Israel, trazendo para a nossa vida, porque essa palavra tem que provocar movimento na minha vida, na nossa vida, na vida de cada um de nós. Será que hoje, diante dos desafios, quem tem desafio aqui? Tem desafio? Tem luta? Tem prova? Será que Jesus hoje, ouvindo o que a gente está falando, ele também fica admirado com a nossa fé? Será que ele fica admirado com a fé da Igreja de Nova Vida do Catete? Ele fica admirado com a fé de uma mãe que intercede desesperadamente por uma filha? Um pai que intercede desesperadamente por um filho? Será que Jesus, ele também fica admirado? Fica feliz? Será que no meio do que eu estou vivendo, e que cada um aqui está vivendo, a minha fé está chamando a atenção de Jesus? Porque sem fé... Amém, querido? Então, olha só, no meio de tudo que você está enfrentando, Jesus está de olho em você. Jesus está prestando atenção em você. Ele está escutando o que você fala, Ele está escutando o que você diz. Tomara que Ele esteja admirado com a sua fé. Não é? Que Ele esteja feliz vendo a sua fé. E aí Jesus se virou para aqueles que o seguiam. Agora, não foi para o centurião romano, foi para os judeus que estavam com ele. Aqueles que o seguiam, versículo 11 e 12. Digo a vocês, ao ouvir isso, e disse que Jesus disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando dos judeus. Mas os filhos do reino, povo de Israel, serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, misericórdia mesmo. O que Jesus está dizendo para os que estavam acompanhando eles? Tem gente de fora que vai entrar no reino de Deus.
Tem gente que não é judeu, tem gente que não conhece a lei, tem gente que nem sabe dos 10 mandamentos, mas vai entrar no reino de Deus. E tem gente de dentro, de Israel, da igreja, os filhos do reino vão ficar de fora. Misericórdia, querido. Amém? É o que Jesus falou, olha só, preste atenção, tem gente de fora que vai entrar e tem gente de dentro que vai ficar do lado de fora. Na hora do arrebatamento, na hora de separar as ovelhas dos cabritos, vai ter muita surpresa. Meu Deus, eu era cabrito e não sabia? Misericórdia, né? Então vai ter muita surpresa. Por quê, queridos? Os religiosos, os judeus, os fariseus, eles seriam, Jesus está falando aqui que eles seriam excluídos devido à falta de fé deles. Não só a falta de fé, eles eram muito enraizados nas tradições religiosas, nas suas próprias leis, nas suas próprias tradições, nas suas próprias regras. Por isso é que Jesus, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? Eles acrescentavam à palavra de Deus muita coisa que não estava na palavra de Deus. Esse é o fermento fariseu. É aquela que, além dos mandamentos de Deus que você conhece, acrescenta uma porção de coisa. Olha, isso não pode. Agora você se converteu, não pode mais pintar o cabelo. Fariseu. Agora que você se converteu, não pode mais usar calça comprida. Tem que andar aí de saia. Agora que você se converteu, olha, querido, eu estou falando de coisas que eu vi, que eu ouvi. Ouvi isso dentro do tanque do batismo. Batizando o homem, e o homem pintava o cabelo. No tempo que o homem pintava cabelo, porque agora o homem não pinta, é chique não pintar. Não é verdade? Mas ele acabou de pintar o cabelo, o diácono estava comigo e disse, olha, agora, a partir de agora, não pode mais pintar essa telha aí, não. Eu disse, meu Jesus de Nazaré, vai deixar de entrar no céu porque pinta o cabelo? Ou seja, querido, os religiosos, eles não aceitavam a mensagem de Jesus. Não aceitavam o amor de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. Jesus sentar com criança, Jesus sentar do lado de ladrão, Jesus deixar a mulher botar óleo no cabelo dele, nos pés dele. As pessoas não aceitavam isso, não é? Eles eram muito religiosos, querido, e aqui é uma palavra para a gente, querido. A igreja do tempo do fim não vai ser uma igreja religiosa. Ninguém diz amém, né? A igreja do tempo do fim não vai ser uma igreja legalista. Não vai ser uma igreja que diz, esse pode, esse não pode, esse entra, esse não entra, esse está dentro, esse está fora, isso pode, isso não pode. Isso é uma igreja, querido, legalista, que acrescenta ordens ao que Deus diz na sua palavra. Por quê? Porque isso, engraçado, passou alguém aqui atrás de mim agora. Estou enxergando coisas hoje, meu Pai. Obrigado, Senhor. Por quê, querido? Uma igreja religiosa, uma igreja legalista, ela não bota gente para dentro. Ela bota gente para onde, minha gente? Para fora. Porque exige mais do que a palavra de Deus diz. Porque se esfria no amor. Eu disse aqui que a igreja do tempo do fim vai ser uma igreja que tem coração, mas a palavra de Deus diz que também no tempo do fim, o amor vai se esfriar de quase todos. Então vai ser um tempo em que a encontrar amor vai ser uma coisa difícil. Amém? Amém. E aí Jesus outra vez surpreendeu a todos. Já estou terminando, Reginaldo de Jesus, caminha para cá. Jesus outra vez, ele surpreendeu a
todos. Diga para o teu irmão, Jesus essa semana vai te surpreender. Viu, Rosemary? Jesus vai te surpreender. Está ouvindo, Tereza? Essa semana Jesus vai te surpreender. Fala aí para o teu irmão, atrás de você. Fala para alguém, Jesus vai te surpreender. Porque Jesus disse, vai e seja feito conforme a tua fé. Como é que pode? Um gentio, ele tem fé? Vai e seja feito conforme você crê. E diz que naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. E aí é que os fariseus entraram em parafuso, porque Jesus tinha atendido o pedido de um gentio, e Jesus tinha mandado uma palavra de cura para um servo que ele nem conhecia. E está aqui, querido, nosso desafio como igreja hoje. Nosso desafio hoje é não ficarmos cativos de religiosidade. Isso aí, vocês falam tanto, eu também vou falar. Não ficar cativo do que aconteceu lá atrás. Toda hora tem alguém falando isso. Parece que é recado para mim, eu recebo. Não fica cativo da glória de lá de trás. Não fica cativo do que aconteceu. Não fica cativo de tradição. Amém? Não fica cativo de achismo. Eu acho isso. Não fica cativo de legalismo, condenação, preconceitos, farisaísmo. A igreja do tempo do fim tem que ser uma igreja liberta disso, porque é assim que ela vai trazer multidões aqui para dentro. Amém? Por quê, querido? Quando eu fico cativo disso, essas coisas destroem a minha fé. Se eu estou preso a preconceito, intolerância, não, fulano eu não suporto. Esse tipo de pessoa eu não quero ver aqui dentro da igreja. Não, fulano não, aqui não tem lugar para isso, não tem lugar para aquilo. Então, se eu fico cativo dessas coisas, querido, a minha fé é destruída. A minha fé se anula. Porque eu estou botando limites para Deus. Não ponha limites em Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Amém? Porque quando eu deixo essas coisas entrar, religiosidade, e legalismo, preconceito, intolerância, isso tudo destrói a minha fé. E sem fé, eu gostei muito quando Jesus disse, já estou terminando, ele disse assim, eu vou lá curar ele. Uma pergunta, querido, por quem você está implorando hoje? Eu queria que você fizesse uma afirmação. Jesus, vai curar o Caio. O Caio está sofrendo, está internado. Faz uma afirmação de fé aí. Jesus, vai curar meu filho. Jesus, vai libertar meu filho. Não fica olhando para mim não, é para você falar. Bota uma palavra de fé na tua boca. Você está implorando por alguém? Essa pessoa por quem você está implorando diz, Jesus, vai lá curar ele. Não foi o que o centurião fez, querido? Jesus, meu servo está sofrendo. Jesus, vai curar fulano. Amém? Ninguém deu bola para a minha palavra, mas tudo bem. Falei, Senhor. Então, uma palavra para nós, já estou terminando. Para aqueles aqui que têm bom coração. Quem tem bom coração aqui? Eu creio que você tem um bom coração, meu irmão. Amém? Uma palavra para você que tem fé em Jesus. Em primeiro lugar, querido, vamos nos livrar de tudo que vem destruir a nossa fé. Tudo que é inimigo da nossa fé. Tudo que nos faz desistir da nossa fé. Vamos nos livrar de tudo isso.
e vamos implorar por aqueles que precisam de salvação, por aqueles que precisam de cura. Talvez dentro da sua casa esteja alguém sofrendo. Em vez de você condenar aquela pessoa, acusar, culpar, botar dedo na cara, intercede por ela. Clama, mas aquele sujeito é intolerante. Ora por ele. Clama por ele. A igreja diz um amém aí, por favor. Amém. Não é? Que Jesus mande uma palavra e cure. Então, se nós queremos ser uma igreja do tempo do fim, uma igreja que bota a gente para dentro, que se preocupa com os que estão perdidos, os que estão doentes, que Deus nos livre de preconceitos, amém. Que Deus nos livre de religiosidade, que Deus nos livre de um coração duro. Por trás de religiosidade, muitas vezes, querido, tem um coração duro. Que Deus nos livre de toda limitação, amém? E que a gente possa implorar pela salvação dos perdidos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Fica de pé, por favor.